A neve caía em flocos densos e impiedosos sobre as colinas congeladas de Eldória. Um reino esquecido nas bordas do mundo, onde o inverno parecia eterno e os sussurros de lendas antigas ecoavam nos ventos uivantes. As vilas de madeira enegrecida por anos de geada se aglomeravam ao redor de um castelo em ruínas, guardião de segredos que ninguém ousava desvendar. Era um lugar de sombras longas e corações endurecidos, onde os humanos viviam à mercê de tratados velhos como as montanhas, pactos forjados com criaturas que a maioria preferia fingir que não existiam. Lobisomens, diziam as histórias ao redor das fogueiras, alfas de linhagens imortais que vagavam pelas florestas nevadas, protegendo seus territórios com garras e presas afiadas. Lirael caminhava pela trilha estreita que levava à sua cabana isolada, o cesto de lenha pendurado no braço, latejando contra sua pele rachada pelo frio. Aos 28 anos, ela era uma figura solitária na vila de Frosthaven, uma mãe solteira marcada pela rejeição e pelo peso de uma vida que nunca escolhera. Seus cabelos castanhos, desgrenhados e úmidos pela neve, emolduravam um rosto pálido, com olhos verdes que carregavam o brilho opaco de quem já vira demais da crueldade humana. O pai de sua filha, um mercador passageiro, a abandonara grávida, deixando-a com nada além de dívidas e olhares de desprezo dos vizinhos. Feiticeira, murmuravam alguns, apontando para as curvas generosas de seu corpo que ela escondia sob camadas de lã grossa, envergonhada de sua própria feminilidade em um mundo que punia as mulheres por existirem. A filha de Lirael, Elara, de apenas 4 anos, esperava em casa com a avó doente, aquecida por um fogo fraco que mal combatia o frio que se infiltrava pelas frestas das paredes. Lirael apressava o passo, o vento cortante chicoteando seu rosto como dedos gelados. O céu era um manto cinzento, e o ar cheirava a pinheiros congelados e algo mais. Um aroma metálico, como sangue fresco misturado à neve. Ela parou, o coração acelerando. Não era imaginação. O instinto materno, afiado por anos de luta, a alertava. Ali, na base de uma árvore retorcida, envolta em peles encharcadas de sangue, estava um embrulho. Lirael largou o cesto e se aproximou devagar, as botas afundando na neve fofa. Seus dedos trêmulos afastaram as peles, revelando um bebê minúsculo de pele rosada e cabelos negros como a noite. Os olhinhos do pequeno estavam fechados, mas ele respirava, um chorinho fraco escapando dos lábios azulados. Pelos deuses, sussurrou Lirael, o pânico subindo a garganta. Como uma criança poderia sobreviver àquele frio? Não havia marcas de quem o deixara ali, apenas pegadas de lobo, grandes e difusas, desaparecendo na floresta densa. Ela o pegou nos braços, pressionando-o contra o peito para aquecê-lo com seu próprio calor. O bebê se aninhou instintivamente, e uma onda de emoção a invadiu, uma mistura de terror e ternura que ela não sentia desde o nascimento de Elara. Pequeno, eu te levo para casa, murmurou, cobrindo-o melhor com seu chale. Apressou-se de volta à cabana, o coração martelando. Quem abandonaria uma criança assim? Na vila, histórias de tributos aos lobisomens circulavam como névoa. Bebês oferecidos em noites de lua cheia para aplacar as feras, em troca de paz nas fronteiras. Mas isso era loucura, superstição de velhos tolos. Ao entrar na cabana, o ar quente a envolveu como um abraço relutante. Elara correu até ela, os cachinhos loiros balançando. — Mamãe, você demorou! A vovó está tossindo de novo! A avó de Lirael, uma mulher encurvada pela idade e pela doença que consumia seus pulmões, ergueu os olhos do catre. — O que é isso? Perguntou, a voz rouca ao ver o embrulho. — Encontrei na neve. Um bebê. Sozinho. Lirael deitou a criança perto do fogo, desembrulhando-a com cuidado. Elara se aproximou, fascinada. — É um menino? Olha os dentinhos, mamãe. Ele é bonitinho como um filhotinho de lobo. A avó franziu a testa, os olhos nublados por anos de sabedoria amarga. — Cuidado, filha. Em Eldória, nada aparece na neve sem motivo. Lembra das lendas?
O Alfa de Sangue Negro, o rei das matilhas, perdeu um herdeiro há anos. Dizem que o sangue dele carrega o poder das luas antigas, uma maldição que desperta em noites como esta. Ela tossiu, limpando a boca com a manga. Leve-o para a vila. Avise o conselho. Não traga praga para cá. Lirael balançou a cabeça, recusando-se a ceder ao medo. Ele precisa de calor, de leite. Não vou jogá-lo de volta para o frio. Enquanto preparava um mingau morno, ela observava o bebê mamar de um pano embebido em leite de cabra. Seus olhos, agora abertos, eram de um azul penetrante, quase luminoso, como o brilho da lua refletida na neve. Uma sensação estranha a percorreu, como se o pequeno a reconhecesse, como se um laço invisível se formasse, tecendo-se em seu peito ferido. Ela pensara que seu coração estava fechado para mais uma alma, depois de tanta dor. O abandono, as noites em que se sentia indigna de amor, o corpo que a família a acusara de ser demasiado tentador para um mundo de homens cruéis. Mas ali, segurando aquela vida frágil, algo se agitava. Esperança ou perigo? Fora da cabana, o vento uivava mais forte, carregando ecos distantes, uivos que não pareciam de lobos comuns. Na floresta, sombras se moviam entre as árvores, olhos amarelos piscando na escuridão. O Alfa Thorn, soberano das matilhas eternas, farejava o ar gelado. Seu herdeiro, roubado por traidores em uma emboscada sangrenta, havia sido encontrado, mas por mãos humanas. Um rosnado baixo escapou de sua garganta, pelagem negra eriçando-se sob a forma lupina. O tratado antigo proibia interferência direta, mas o sangue chamava sangue. Ele mudaria de forma, infiltrar-se-ia na vila como um homem, para reclamar o que era seu. E aquela mulher? Ela cheirava a solidão e força oculta, um enigma que o instinto primal desejava desvendar. Lirael não sabia, enquanto embalava o bebê ao colo de Elara, que sua vida acabara de se entrelaçar com o destino de um rei imortal. A neve continuava a cair, cobrindo pegadas que levariam à sua porta, e o frio de Eldória parecia sussurrar promessas de amor proibido e trevas despertas. A aurora raiou pálida sobre Frosthaven, tingindo a neve de um rosa frágil que mal aquecia o ar cortante. Lirael acordou com o choro suave do bebê, um som que ecoava como um chamado distante em seu peito. A cabana estava envolta em um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo crepitar do fogo que ela reavivara durante a noite. Elara dormia encolhida ao seu lado, o rostinho sereno contrastando com as rugas de preocupação que marcavam o rosto da avó, que tossia baixinho no catre oposto. Ela se inclinou sobre o berço improvisado, uma caixa de madeira forrada com peles velhas, e pegou o pequeno nos braços. Seus olhos azuis, agora bem abertos, fixaram-se nos dela com uma intensidade que a desconcertava, como se ele soubesse segredos que ela jamais compreenderia. «Meu pobre anjo», murmurou Lirael, embalando-o enquanto preparava mais leite de cabra. O bebê mamou com avidez, as mãozinhas minúsculas se fechando em punhos contra o peito dela. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Lirael, não de tristeza, mas de uma ternura inesperada que a invadia como uma onda morna em meio ao gelo. Depois de anos se sentindo uma carga, uma mulher indesejada cujos quadris largos e seios fartos atraíam olhares lascivos e julgamentos cruéis, ali estava algo puro que parecia escolhê-la. «Ele é nosso agora, mamãe?» perguntou Elara, esfregando os olhos sonolentos ao acordar. A menina se aproximou, estendendo um dedo para tocar a bochecha do bebê. «Eu posso ser a irmã mais velha. Vou protegê-lo dos monstros da neve». Lirael sorriu, o coração apertado pela inocência da filha. «Sim, minha flor. Mas precisamos de um nome para ele. O que acha de...» «Kael. Como o vento que sussurra nas árvores». Elara assentiu entusiasticamente, e por um momento a cabana pareceu um refúgio contra o mundo hostil lá fora. Mas a avó, erguendo-se com esforço, interrompeu o idílio. «Nome ou não, isso é loucura, Lirael. O conselho da vila vai querer saber. Se for o herdeiro perdido do Alfa, eles o entregarão como tributo. Lembra o que aconteceu com a filha do ferreiro? Deixada na floresta por sinais ruins e nunca mais vista.
As palavras da avó cortaram como lâminas geladas. Lirael se lembrou das noites em que sua própria família a acusara de trazer desgraça. O pai ausente, a mãe que morrera no parto de Elara, chamando-a de filha do pecado por seu corpo que florescia cedo demais. Eu não vou entregá-lo, rebateu ela, a voz firme apesar do tremor. Ele não é um objeto para barganhas antigas. Se os lobisomens o querem, que venham buscá-lo eles mesmos. Mas, no fundo, o medo se enraizava. E se o bebê carregasse uma maldição? Seus olhos luminosos pareciam pulsar com uma luz interna, e durante a noite ela jurara ter ouvido uivos próximos, como se a floresta respirasse ao redor da cabana. Decidida a ignorar os avisos, Lirael embrulhou Kael em um cobertor e, com Elara de mãos dadas, saiu para a vila. O caminho era uma trilha lamacenta sob a neve derretida, ladeada por pinheiros cujos galhos se curvavam como sentinelas sombrias. Frosthaven despertava devagar. Fumaça subia das chaminés, mercadores arrastavam carroças de peixe congelado e o sino da capela velha tilintava, convocando os fiéis para orações contra as trevas. Mas os olhares se voltaram para Lirael assim que ela pisou na praça central, o bebê visível em seus braços. Olha só, a solitária trouxe um achado, zombou uma mulher de rosto enrugado, limpando as mãos no avental sujo. Onde achou isso, Lirael? Na cama de algum viajante? Risos abafados ecoaram, e Lirael sentiu o rubor subir as bochechas, o peso familiar da humilhação. Ela endireitou os ombros, apertando Elara contra si. Na neve, perto da floresta. Ele precisa de ajuda, não de fofocas. Mas o burburinho cresceu. O conselho, reunido na taverna ao lado, foi alertado. O líder, um homem corpulento chamado Garrick, emergiu com olhos estreitados. Um bebê na neve? Em Eldória isso cheira a oferenda dos lobisomens. Mostre-o. Relutante, Lirael desembrulhou Kael, e um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Os olhos do bebê brilhavam como safiras sob a luz fraca, e uma marca sutil, uma lua crescente na palma da mão, chamou a atenção. É o sinal do alfa de sangue negro, sussurrou alguém. O herdeiro perdido. Thorne o procura há anos. As matilhas uivam nas montanhas por vingança. Pânico se instalou. Entreguem-no ao castelo das sombras, gritou um homem. Ou os lobisomens virão por todos nós. Lirael recuou, o coração disparado. Ele é uma criança inocente. O tratado proíbe violência contra os fracos. Mas Garrick avançou, as mãos grossas estendidas. O tratado também exige tributos. Você, uma mulher sem marido, não tem voz aqui. Leve-o para a borda da floresta ao anoitecer, ou enfrentará o exílio. Elara choramingou, agarrando a saia da mãe, e Lirael fugiu de volta à cabana, lágrimas congelando em seu rosto. Como poderia proteger Kael se nem a si mesma conseguia? Sentia-se pequena, indigna, o corpo que outrora a atraíra agora, parecendo uma prisão de fraquezas. Mas, ao chegar em casa, embalando o bebê que se acalmava em seus braços, uma determinação feroz brotou. Ninguém vai tirá-lo de mim, jurou baixinho. Enquanto isso, nas sombras da floresta que margeava a vila, Thorne observava. Sob a forma humana, um homem alto de cabelos negros como a meia-noite, olhos amarelos disfarçados de castanhos e uma cicatriz cruzando o maxilar, ele se aproximava com passos silenciosos. O cheiro do herdeiro o guiava, misturado ao aroma inebriante daquela mulher, terra úmida, leite e uma solidão que ecoava sua própria perda. Anos de batalhas sangrentas o endureceram, o coração de Alfa marcado por traições que roubaram seu filho recém-nascido. Mas ali, vendo Lirael defender o pequeno com unhas e dentes, algo se agitou em seu peito primal. Um desejo de proteger, de possuir, de curar as feridas que ambos carregavam. Ele se infiltraria na vila como um mercador errante, testando os limites do tratado. O sangue de Kael chamava, mas o destino tecia fios mais profundos, entrelaçando o rei imortal a uma humana quebrada. A neve recomeçava a cair, e nos ventos, uivos distantes prometiam confrontos que mudariam Eldória para sempre. Lirael, alheia, adormecia com Kael no peito, sonhando com olhos amarelos na escuridão, sem saber que o lobo já farejava à sua porta.
O crepúsculo se arrastava sobre Frosthaven como uma mortalha cinzenta, tingindo as torres tortas da vila com sombras que pareciam garras estendidas. A neve, que caíra intermitente durante o dia, agora se acumulava em camadas espessas contra as portas das cabanas, isolando os moradores em seus refúgios precários. Dentro da humilde morada de Lirael, o fogo na lareira dançava com fúria renovada, lançando reflexos alaranjados sobre as paredes de madeira rachada. O ar cheirava a ervas secas e leite aquecido, um bálsamo contra o frio que se infiltrava pelas frestas como um ladrão invisível. Lirael sentava-se no chão de terra batida, as costas apoiadas em uma pilha de peles puídas, enquanto embalava Kael contra o peito. O bebê, agora mais calmo, sugava o pano embebido em leite com uma voracidade que a surpreendia, seus olhinhos azuis semicerrados em uma paz frágil. Elara brincava ao lado, moldando bonecos de neve derretida com as mãozinhas rosadas, rindo baixinho de uma história inventada sobre filhotes de lobo que salvavam princesas perdidas. A avó, deitada no catre, observava tudo com olhos febris, o peito arfando em respirações curtas e dolorosas. "Eles virão esta noite, Lirael", murmurou ela, a voz um sussurro rouco. "O conselho não esquece. Garrick manda sentinelas para a borda da floresta. Se não entregarmos o menino, acusarão você de roubo de sangue nobre." Lirael ergueu o olhar, os cabelos castanhos caindo como uma cortina sobre os ombros, escondendo as curvas que tanto a envergonhavam. Seu corpo, marcado por anos de gravidez e trabalho árduo, era uma fonte de insegurança profunda, quadris largos que a faziam se sentir exposta, seios que transbordavam o decote simples de sua blusa de lã, lembranças de olhares vorazes que a reduziam a objeto. "Que venham", respondeu ela, a voz baixa, mas firme, embora o coração batesse como um tambor de guerra. "Eu não sou mais a garota que fugiu do pai para escapar de casamentos forçados. Kael é meu agora, como Elara. Ninguém o tocará." Mas as palavras soavam vazias em sua mente. O medo se enroscava em seu estômago como uma serpente gelada. Ela se via novamente na praça, os risos ecoando, as acusações de mulher solta, que a isolavam mais que o inverno. Um golpe forte na porta a sobressaltou, ecoando pela cabana como um trovão abafado. Elara se encolheu contra a mãe, os olhos arregalados. "Monstros, mamãe!" Lirael se levantou devagar, apertando Kael com mais força, e se aproximou da entrada com passos cautelosos. A avó se ergueu sobre os cotovelos, o rosto pálido. "Não abra, filha. Pode ser um dos homens de Garrick." Mas o visitante chamou do lado de fora a voz grave e rouca, cortando o vento. "Boa noite, senhora. Sou um mercador de passagem, Thorne, das terras além das montanhas. Trago peles quentes e ervas medicinais. Ouvi dizer que há doença nesta casa. Talvez eu possa trocar por um teto para a noite." O nome soou comum, mas algo na entonação, um timbre primal, como o rosnado distante de uma fera, fez os pelos da nuca de Lirael se arrepiarem. Ela hesitou, o trinco da porta frio sob seus dedos. A vila era um lugar de desconfiança, onde estranhos eram vistos como portadores de pragas ou espiões das matilhas. Mas a tosse da avó piorava, e as ervas que restavam mal aliviavam a dor. "Espere", disse ela, abrindo uma fresta. O homem do lado de fora era imponente, alto como uma árvore antiga, com ombros largos cobertos por um manto de peles escuras, cabelos negros despenteados pelo vento e uma cicatriz fina cruzando o maxilar forte. Seus olhos, castanhos à luz fraca da tocha que carregava, pareciam sondar as sombras atrás dela. Ele cheirava a floresta, pinheiros úmidos, terra e algo selvagem, metálico, como sangue e neve fresca. "Eu de cá não tenho muito para trocar", admitiu Lirael, abrindo a porta um pouco mais. O frio invadiu como uma lufada, mas o calor do corpo dele parecia irradiar, contrastando com o ar gélido. "Minha avó está doente e temos uma criança pequena. Se suas ervas ajudarem, pago com o que puder." Thorne inclinou a cabeça, o olhar deslizando para Kael em seus braços. Um músculo em seu maxilar se contraiu, e por um instante seus olhos brilharam com um fulgor amarelo quase imperceptível.
O cheiro do bebê o atingiu como um raio, o aroma inconfundível de seu sangue, o laço ancestral que pulsava como um coração exposto. Mas misturado a isso, o perfume dela, leite doce, medo salgado e uma doçura feminina que despertava o lobo adormecido em seu peito. Anos de solidão como Alfa, marcado por traições que lhe roubaram o filho e endureceram sua alma imortal, o faziam ansiar por algo real, algo que curasse as cicatrizes invisíveis de um rei que governava com presas e pactos de sangue. Ervas para a tosse e peles para o fogo, disse ele entrando quando ela se afastou. Sua presença encheu a cabana, tornando o espaço pequeno e íntimo demais. Lara o observou de soslaio, fascinada e temerosa, enquanto a avó franzia a testa, murmurando algo sobre olhos de predador. Thorne se ajoelhou perto do fogo, desembrulhando um pacote de folhas secas e raízes amargas. Ferva isso com água da neve derretida. Aliviará os pulmões. Seus olhos voltaram a Kael, e ele estendeu uma mão grande, hesitante. O menino. Ele é forte. Tem olhos que veem além do véu da neve. Lirael sentiu um arrepio, o toque dele roçando o ar perto de seu braço, enviando uma faísca inesperada por sua pele. Ninguém a tocara com gentileza em anos. Os homens da vila a viam como presa fácil, não como igual. Eu o encontrei na floresta, confessou ela, sentando-se ao lado dele, o calor de seu corpo próximo demais, despertando um rubor traidor em suas bochechas. A vila quer entregá-lo aos lobisomens, como um tributo antigo. Mas ele é só uma criança. Como eu poderia? Thorne engoliu um rosnado baixo. O instinto primal urgi-lo a revelar tudo. Que Kael era seu. Que ele era o Alfa cujas matilhas uivavam nas montanhas geladas. Guardião de tratados forjados em sangue e maldições lunares. Em vez disso, ele tocou a mão do bebê com o dorso dos dedos, sentindo o pulsar do laço sanguíneo. Às vezes o destino traz o que precisamos, não o que queremos. Você o protege como uma loba, mesmo sem garras. Seus olhos se fixaram nos dela, e por um momento, o ar entre eles crepitou com tensão. Um desejo cru, misturado a uma vulnerabilidade compartilhada. Ele via as sombras em seu rosto, a rejeição que a fazia se encolher, o trauma de um corpo julgado e abandonado, ecoando sua própria perda de um amor traído por intrigas de corte. Antes que Lirael pudesse responder, um uivo ecoou da floresta, longo e lamentoso, seguido de vozes distantes na vila. "Eles vêm!" gritou a avó, sentando-se de repente. Passos pesados se aproximavam pela neve, lanternas balançando como olhos malignos. Garrick e seus homens vindos cobrar o tributo. Thorne se levantou, a postura mudando para algo predatório, protetor. "Fique atrás de mim", murmurou ele para Lirael, a voz um ronronar baixo que a fez tremer. Pela primeira vez em anos, ela não se sentia sozinha na tempestade. Mas enquanto a porta rangia sob os punhos dos intrusos, o coração de Lirael se dividia entre medo e uma atração proibida por aquele estranho que cheirava a perigo e salvação. A noite de Eldória se fechava ao redor deles, tecendo laços de sangue e desejo que nenhum tratado poderia romper. A porta da cabana estalou sob os punhos pesados de Garrick, o som reverberando como um rugido abafado na noite gelada. Lirael congelou, o coração disparado contra o peito de Kael, que se agitava em seus braços com um chorinho baixo. O ar dentro da cabana, outrora acolhedor, agora parecia sufocante, carregado de tensão e do cheiro acre de medo. Elara se encolheu atrás das saias da mãe, os dedinhos agarrando o tecido como âncoras em uma tempestade, enquanto a avó se apoiava no catre, os olhos arregalados de pavor ancestral. "Abram essa porta, Lirael. Sabemos que você esconde o bastardo dos lobisomens", berrou Garrick do lado de fora, sua voz grossa ecoando pela neve acumulada. Lanternas balançavam na escuridão, projetando sombras dançantes que se estendiam como garras pela trilha nevada. "O conselho ordena: entregue a criança, ou arrastaremos você e sua prole para o exílio nas montanhas." Thorne se posicionou à frente de Lirael, seu corpo imponente bloqueando a visão da entrada como uma muralha viva. Seus músculos se tensionaram sob o manto de peles,
e um rosnado sutil vibrou em sua garganta, baixo demais para ser ouvido pelos intrusos, mas que fez os pelos da nuca dela se eriçarem. Ele era um estranho, um mercador de olhos profundos e cicatrizes, que contavam histórias de batalhas invisíveis, mas naquele instante sua presença emanava uma força primal que a ancorava. "Fique quieta", murmurou ele para Lirael, a voz um sussurro rouco que roçou sua pele como o vento quente de uma forja. "Eu cuido disso." Antes que ela pudesse protestar, Thorne destrancou a porta e a escancarou, o frio noturno invadindo como uma lâmina. Garrick e 3 homens robustos pararam na soleira, as barbas congeladas e os olhos injetados de raiva e superstição. O líder da vila era um colosso de ombros largos, marcado por anos de autoridade brutal em Frosthaven, onde as leis eram ditadas pelo medo das matilhas eternas. "Quem diabos é você?" grunhiu ele, empurrando Thorne para o lado com uma mão calejada. "Forasteiro! Saia daqui, isso não é da sua conta." Thorne não se moveu 1 centímetro, sua estatura forçando Garrick a recuar um passo. Seus olhos, agora com um brilho amarelado sutil, sob a luz das lanternas, fixaram-se no homem como os de um predador avaliando a presa. "Eu sou o hóspede dela esta noite, e ouvi suas ameaças. Uma mulher e suas crianças não merecem ser caçadas como animais por lendas velhas." Sua voz era calma, mas carregada de uma autoridade inata, ecoando o timbre de um alfa que comandava matilhas sob luas sangrentas. No fundo de sua mente, o lobo rugia, o instinto de proteger o herdeiro, seu filho, roubado e agora aninhado nos braços daquela humana vulnerável, colidindo com o tratado antigo que proibia revelações diretas. Garrick riu, um som áspero e sem humor, mas seus companheiros trocaram olhares inquietos. O ar cheirava a tensão, misturado ao odor metálico de neve derretida e suor frio. "Lendas! Esse pirralho carrega a marca do Alpha Thorne, o rei das sombras. O tratado exige tributo, uma vida por paz. Entregue-o, ou a maldição das matilhas cairá sobre todos nós. Uivos nas noites, colheitas congeladas, crianças desaparecendo nas florestas." Ele avançou, estendendo a mão para Kyle, mas Thorne interceptou o gesto com uma velocidade felina, agarrando o pulso do homem e torcendo-o com precisão controlada. Um estalo ecoou, seguido de um grito de dor. "Toque neles, e você sangrará antes da lua nascer", rosnou Thorne, os dentes à mostra em um sorriso feral que revelava caninos ligeiramente alongados, um vislumbre de sua natureza lupina, disfarçado como fúria humana. Garrick se debateu, o rosto contorcido, mas o forasteiro o segurava como se fosse um filhote. Os outros homens hesitaram, armas enferrujadas, machados e forcados, tremendo em suas mãos. Você é um deles", cuspiu Garrick, o pânico se infiltrando em sua voz. Um espião das matilhas, Lirael observava da sombra, o peito arfando, uma mistura de terror e fascínio a consumindo. Thorne a protegia com uma ferocidade que ecoava suas próprias inseguranças profundas. O abandono que a deixara se sentindo indigna. O corpo que sua família chamara de armadilha do pecado, curvado agora em uma postura defensiva. Seus seios pressionados contra Kyle subiam e desciam com respirações rápidas, e ela sentiu o calor do corpo de Thorne próximo, um escudo vivo que despertava um anseio proibido em seu ventre. Como ele podia ser tão forte, tão certo, quando ela se sentia frágil como neve ao sol? "Volte para sua taverna, Garrick", disse Thorne, soltando o homem com um empurrão que o jogou para trás na neve. "Diga ao conselho que o bebê fica. Interferir agora quebra o tratado, e eu sei mais sobre barganhas de sangue do que vocês." Seus olhos se voltaram brevemente para Lirael, um olhar que prometia segredos e toques que curariam feridas antigas. Garrick se levantou cambaleando, cuspindo pragas, mas recuou com seus homens, as lanternas piscando enquanto fugiam pela trilha escura. "Isso não acaba aqui, bruxa. Os lobisomens virão por vocês dois." A porta se fechou com um baque e o silêncio caiu como uma bênção pesada. Thorne se virou, o peito subindo e descendo, e por um instante sua fachada de mercador rachou,
os olhos amarelos flamejando abertamente, revelando o alfa por trás da máscara humana. Eles não voltarão esta noite, murmurou ele, aproximando-se de Lirael. Suas mãos grandes pairaram perto dos ombros dela, hesitantes, como se temesse quebrá-la. Mas o perigo é real, Kyle. Ele não é um bebê comum. Lirael engoliu em seco, o bebê se acalmando em seus braços como se sentisse a presença do pai. Elara correu para abraçá-la, mas a avó tossiu, os olhos fixos em Thorne com uma mistura de gratidão e suspeita. Você nos salvou, forasteiro. Mas quem é você de verdade? Seus olhos. Eles brilham como os das lendas. A velha mulher estendeu uma mão trêmula, tocando o braço dele, e um arrepio percorreu o ar, como se o toque ativasse memórias antigas, ecos de pactos lunares forjados em sangue. Thorne se ajoelhou ao lado de Lirael, o rosto próximo ao dela, o cheiro de floresta e desejo primal a envolvendo. Eu sou Thorne, confessou ele baixinho, a voz um ronronar que fez o coração dela acelerar. E Kyle é meu filho, roubado por traidores da minha matilha, deixado na neve como isca para o tratado. Eu vim buscá-lo. Mas agora vejo que o destino o trouxe para você. Seus dedos roçaram a bochecha do bebê, e então, ousadamente traçaram o braço de Lirael, enviando faíscas de calor por sua pele gelada. Ela tremeu, não de frio, mas de uma vulnerabilidade exposta. O desejo de ser vista, não como uma mãe rejeitada, mas como uma mulher digna de um amor selvagem. Por que eu? Sussurrou ela, as lágrimas queimando os olhos. Sou só uma viúva sem nome, marcada por olhares que me reduzem a nada, meu corpo. Ele me traiu. Atraiu dor em vez de afeto. As palavras saíram como um confessionário, o trauma de rejeições familiares, o pai que a expulsara por ser fraca demais para o mundo, ecoando em sua voz trêmula. Thorne inclinou a cabeça, os olhos suavizando com uma dor compartilhada. Você o salvou quando o mundo o abandonou. Sua força é nas garras que esconde, Lirael. Eu vejo você, a loba em sua alma, faminta por pertencimento. Ele se aproximou mais, os lábios a centímetros dos dela, o ar entre eles carregado de tensão sensual, um beijo iminente que prometia curar as cicatrizes de ambos. Mas um uivo distante da floresta os interrompeu. Um chamado das matilhas que ecoava como um aviso. A avó interveio, a voz fraca, mas urgente. Vá com ele, filha. O sangue chama, e Eldória não perdoa os que negam o destino. Lirael hesitou, mas ao olhar para Kyle, cujos olhinhos azuis piscavam entre eles, soube que o laço se tecia mais fundo. Thorne a ajudou a se levantar, seu toque firme e protetor, e juntos prepararam-se para a fuga sob a neve que caía como véus de segredos. A cabana, outrora prisão de solidão, agora pulsava com promessas de amor proibido, enquanto as sombras da noite os engoliam rumo às montanhas geladas, onde alfas e humanos forjariam uma aliança em sangue e desejo. A neve caía em véus espessos sobre as trilhas sinuosas que serpenteavam para as montanhas de Eldória, transformando o mundo em um labirinto branco e impiedoso. Lirael seguia Thorne pela escuridão, o braço apertando Kyle contra o peito, enquanto Elara se agarrava à sua saia, os passinhos curtos lutando contra o vento que uivava como almas perdidas. O manto de peles que Thorne lhe dera pesava nos ombros, mas o calor de seu corpo, caminhando ao lado, era uma âncora contra o frio que mordia sua pele. A cabana ficara para trás, um ponto de luz fraca engolido pela noite, e com ela, a avó, cuja tosse ecoava em sua mente como um adeus não dito. Vá, filha, o sangue não mente, murmurara a velha antes de eles partirem, os olhos nublados por febre e sabedoria antiga. Thorne liderava o caminho com passos seguros, sua silhueta alta cortando a nevasca como uma sombra viva. Sob a forma humana, ele era um enigma de força contida. Os cabelos negros chicoteados pelo vento, a cicatriz no maxilar brilhando à luz pálida da lua que espiava entre as nuvens. Mas Lirael via além da máscara, o brilho amarelo em seus olhos, o modo como ele farejava o ar, guiado por instintos lupinos que o ligavam ao filho perdido. Kyle, aninhado em seus braços,
dormia tranquilo, como se sentisse a presença do pai, seu corpinho minúsculo pulsando com um calor sutil que desafiava o gelo ao redor. Ele é forte como você, dissera Thorne mais cedo na cabana, e aquelas palavras ainda ecoavam em seu peito, despertando um anseio que a aterrorizava. Para onde vamos? Sussurrou Lirael, a voz rouca pelo esforço de não tropeçar nas raízes ocultas sob a neve. O ar cheirava a pinheiros congelados e algo mais primal, o odor metálico de sangue e terra remexida que parecia emanar de Thorne. Elara tremia ao seu lado, os cachinhos loiros colados ao rosto pálido. As montanhas frias têm lobos de verdade, mamãe. Como o tio Thorne. Thorne parou em uma clareira cercada por árvores retorcidas, cujos galhos se entrelaçavam como dedos ossudos. Ele se virou, os olhos fixos nos dela com uma intensidade que a fez recuar um passo. Para o coração de gelo, minha fortaleza nas alturas. Lá, as matilhas leais me aguardam, e o tratado pode ser reescrito com sangue fresco. Sua mão grande tocou o ombro dela, um gesto protetor que enviou faíscas quentes por sua pele. Lirael sentiu o rubor subir, o corpo traindo-a mais uma vez, os seios fartos pressionados contra o chale, os quadris curvando-se instintivamente para o calor dele. Anos de rejeição a faziam se encolher. O pai a chamara de tentação amaldiçoada. O mercador a abandonara por corpo de prostituta. Como poderia um alfa imortal desejá-la quando ela se via como uma relíquia quebrada? Você não precisa me carregar como um fardo, murmurou ela desviando o olhar para Kael, cuja mãozinha se fechou em torno de seu dedo. Eu sou humana fraca. A vila me caçará por traição e suas matilhas. Elas me rasgarão por ousar tocar o herdeiro. Thorne rosnou baixo, um som que vibrou no ar gelado, aproximando-se até que seus corpos quase se tocassem. Seu hálito quente roçou a bochecha dela, cheirando a floresta e desejo reprimido. Fraca! Você o encontrou na neve. Defendeu-o contra tolos como Garrick. Seu sangue canta para o meu, Lirael, um laço de memória e natureza, antigo como as luas que guiam minhas presas. Seus dedos traçaram o braço dela, descendo até a curva de sua cintura, despertando um tremor que não era de frio. Ele via as sombras em seus olhos, o trauma da família que a marcara como indigna, o medo de monstros internos que ecoava sua própria maldição lupina. Eu perdi tudo para traições. Minha companheira, morta em uma emboscada, e agora Kael, devolvido por mãos como as suas. Deixe-me protegê-la, como você me devolveu o que era meu. Antes que ela pudesse responder, um uivo rasgou a noite, não distante como os anteriores, mas próximo, ecoando da trilha que deixaram para trás. Lanternas piscaram entre as árvores, e vozes roucas amaldiçoaram o ar. A bruxa e o lobo, peguem-nos antes que as matilhas cheguem. Garrick e seus homens, persistentes como cães raivosos, os perseguiam com tochas que derretiam a neve em trilhas fumegantes. Thorne praguejou, os olhos flamejando amarelo. Corram para o desfiladeiro à frente. Ele pegou Elara no colo com facilidade, a menina se agarrando ao seu pescoço, fascinada pelo calor de sua pelagem invisível. Lirael seguiu, o coração martelando, Kael choramingando contra seu peito. A nevasca se intensificou, o vento chicoteando como garras, mas Thorne os guiava com precisão sobrenatural, saltando raízes e ravinas como se a floresta fosse uma extensão de seu corpo. No desfiladeiro estreito, paredes de rocha gelada se erguiam como sentinelas ancestrais, cobertas de geada que brilhava à luz da lua. Eles se esconderam em uma gruta rasa, o fôlego ofegante misturando-se ao gotejar da água congelada. Os perseguidores se aproximavam, seus gritos ecoando nas paredes. Eles não param, sussurrou Lirael, pressionando Kael mais perto, lágrimas congelando em suas pestanas. Eu os atraí para cá, minha fraqueza. Thorne a puxou para si, seus corpos colidindo em um abraço urgente, o calor dele queimando através das roupas. Não é fraqueza, é o que nos une. Seus lábios roçaram a testa dela, descendo devagar até capturar sua boca em um beijo feroz, cheio de fome e desespero. Lirael se rendeu, as mãos subindo para o peito largo dele, sentindo o pulsar selvagem de seu coração lupino. Era como se o sangue dele se misturasse.
memórias de solidão se dissolvendo em um fogo que curava feridas profundas. O trauma de rejeição se esvaía, substituído por uma aceitação primal. Ela era digna, desejada, uma loba em pele humana. Mas o momento se quebrou com um rugido. Da escuridão da gruta, sombras emergiram, não humanos, mas lobos de pelagem cinzenta, olhos vermelhos flamejando com traição. Traidores da matilha, rosnou Thorne, empurrando Lírael para trás. Eram os mesmos que roubaram Kyle, aliados a intrigas de cortes imortais, buscando o poder do sangue alfa para quebrar o tratado. O líder, um lobo enorme com cicatrizes frescas, avançou, garras raspando a rocha. Thorne mudou de forma em um instante, o corpo se contorcendo em uma explosão de pelagem negra e músculos poderosos, uivando um desafio que fez a neve tremer. A batalha explodiu, presas se chocando, sangue salpicando a geada branca. Lírael protegeu as crianças, o coração em pânico, mas algo despertou nela. Uma faísca de poder, talvez do laço com Kyle, fazendo seus olhos brilharem como os de Thorne. Ela pegou uma pedra afiada, golpeando um lobo que se aproximava de Elara, o grito de fúria ecoando sua transformação interna. Thorne derrubou o líder com um bote fatal, o sangue do traidor tingindo a neve de escarlate, um símbolo de barganhas quebradas. Ofegante, ele voltou à forma humana, nu e marcado por arranhões que curavam devagar sob a luz lunar. Eles vieram por vingança, disse ele, caindo de joelhos ao lado dela. Mas você lutou como uma de nós. Lírael tocou o rosto dele, os dedos trêmulos traçando a cicatriz. Eu escolho isso. Você, Kyle, Elara, a imortalidade do laço, não da maldição. O beijo que se seguiu foi suave, selando uma aliança em sangue e desejo, enquanto os uivos das matilhas leais respondiam ao longe. A nevasca amainava, revelando o caminho para o coração de gelo, onde rituais antigos aguardavam para forjar seu destino. Mas nas sombras das montanhas, ecos de traições persistiam, prometendo um confronto final que testaria seu amor proibido. A lua cheia pairava sobre as montanhas de Eldória como um olho vigilante, banhando o coração de gelo em uma luz prateada que transformava as torres de pedra negra em sentinelas etéreas. A fortaleza erguia-se imponente, esculpida nas encostas rochosas, com muralhas cravejadas de cristais de gelo que reluziam como veias de magia ancestral. Ventos uivantes carregavam o aroma de pinheiros ancestrais e sangue fresco, ecoando os uivos das matilhas leais que convergiam das florestas distantes. Thorne, ainda ofegante da batalha na gruta, guiava Lírael pela trilha íngreme, seu braço forte ao redor de sua cintura, um apoio que a fazia se sentir ancorada em meio ao caos. Kyle dormia sereno em seus braços, a marca da lua crescente em sua palma pulsando fracamente, como se respondesse ao chamado do lar perdido. Elara, carregada nos ombros de Thorne, apontava para as sombras dançantes, os olhos brilhando de uma mistura de medo e empolgação. Olha, mamãe, lobos de verdade, eles vêm nos salvar. Lírael sorriu debilmente, o coração ainda acelerado pelo confronto anterior. A pedra que usara para defender a filha pesava em sua mente. Um ato de coragem que rachara as correntes de sua insegurança, mas o trauma persistia, sussurrando que ela era indigna de tal mundo selvagem. Seu corpo, outrora fonte de vergonha, agora latejava com uma vitalidade nova, aquecido pelo toque de Thorne, que a olhava com uma fome que transcendia o primal. Eles vêm por nós, respondeu Thorne, sua voz um ronronar grave que vibrou contra o peito dela. As matilhas fiéis sentiram o sangue do herdeiro, mas os traidores, eles não desistirão. O ritual deve ser completado esta noite, para selar o laço de Kyle ao trono. Seus olhos amarelos flamejavam na penumbra, revelando camadas de dor. A perda da companheira em uma corte gótica de intrigas imortais, onde alfas disputavam poder através de maldições lunares e barganhas de sangue. Ele a salvara tanto quanto ela o salvara, tecendo um fio invisível que curava as feridas de ambos. A solidão dele ecoando o abandono dela. As portas do coração de gelo rangeram ao se abrir, revelando um salão vasto iluminado por tochas de fogo azul, forjado de magia natural atada à neve eterna.
Lobisomens em formas semi-humanas, altos, de pelagens variadas e olhos penetrantes, se curvaram ao ver Kael, uivos de reverência ecoando pelas abóbadas. Uma loba anciã, com pelagem prateada e olhos sábios como tomes antigos, aproximou-se, estendendo as mãos trêmulas. O herdeiro retorna, mas o sangue clama por equilíbrio, a humana. Ela carrega o cheiro do laço. Deve escolher mortalidade ou a maldição da lua. Lirael engoliu em seco, o ar frio do salão mordendo sua pele exposta sob o manto. O ritual seria no altar central, uma laje de obsidiana gravada com runas que simbolizavam tratados esquecidos entre humanos e criaturas, pactos selados em sangue para evitar guerras eternas. Thorn a levou até lá, seus dedos entrelaçando os dela, um toque que enviava ondas de calor sensual por seu corpo. "Não tema", murmurou ele, os lábios roçando sua orelha. "Seu trauma não define você. Eu vejo a rainha em sua alma, Lirael. Forte, desejável, digna de um alfa que a protegerá para sempre." Antes que pudesse responder, um rugido sacudiu as muralhas. Das sombras das portas irrompeu uma horda. Garrick e seus homens da vila, aliados aos traidores lupinos remanescentes, brandindo armas enfeitiçadas com ervas que queimavam como ácido contra peles sobrenaturais. Pelo conselho de Frosthaven, a bruxa traiu o tratado, o bebê é nosso tributo. Garrick berrou, seus olhos injetados de ódio cego, impulsionado por medos ancestrais de pragas e colheitas perdidas. Atrás dele, lobos renegados avançavam, garras estendidas, seus líderes, remanescentes da emboscada que roubara Kael, rosnando promessas de derrubar Thorn e reclamar o trono através de uma maldição de sangue impuro. O caos explodiu no salão. Lobisomens leais saltaram em defesa, presas chocando contra aço e garras inimigas, sangue salpicando o chão de pedra como gotas de rubi derretido. Thorn mudou de forma, sua pelagem negra eriçando-se em uma fera colossal, protegendo Lirael e as crianças no altar. "Fique comigo", rugiu ele em sua voz lupina, antes de mergulhar na briga, derrubando 2 traidores com golpes precisos que ecoavam sua fúria contida por anos de perda. Lirael, com Elara e Kael pressionados contra si, sentiu o pânico subir, mas algo se rompeu dentro dela. O espelho simbólico de sua alma, outrora rachado por rejeições familiares, agora refletindo força. O pai a chamara de fraca, o mercador de impura, mas ali, no coração da tempestade, ela era a guardiã. Pegando uma adaga ritual do altar, uma lâmina curva gravada com runas de memória e natureza, ela enfrentou um lobo renegado que se aproximava de Elara. "Não toque na minha filha!" gritou, cravando a arma na pata da besta, o sangue do traidor espirrando em sua mão. A ferida brilhou, ativando uma faísca em seu próprio sangue, um laço sutil com Kael, despertando um vislumbre de poder lunar que fez seus olhos verdes faiscarem. Garrick avançou para ela, machado erguido, o rosto contorcido em fúria. "Você trouxe a maldição para nós, mulher solta. Seu corpo amaldiçoado atraiu isso." As palavras cortaram como lâminas geladas, reabrindo feridas antigas de body shaming e abandono. Mas Thorn surgiu como uma sombra, derrubando o homem com um bote que o jogou contra a parede, ossos estalando. "Ela é minha agora", rosnou o alfa, voltando à forma humana nu e ensanguentado, os músculos definidos brilhando à luz das tochas. Ele a puxou para si. O beijo que se seguiu feroz e possessivo, selando a aliança em meio ao caos, lábios se fundindo com uma paixão que curava, o desejo dele por suas curvas generosas, um bálsamo contra anos de julgamento. Os traidores caíam um a um, as matilhas leais uivando vitória. A loba anciã ergueu Kael no altar, cortando levemente sua palma com a adaga, o sangue pingando na laje e ativando as runas. Uma luz etérea envolveu o salão, tecendo memórias ancestrais. Visões de tratados antigos, maldições quebradas e o despertar de poderes adormecidos. Lirael sentiu o chamado, uma escolha entre a vida mortal, frágil como neve, e a imortalidade lupina, marcada por amor e eternidade. "Eu escolho você", sussurrou ela para Thorn, oferecendo sua mão.
A adaga traçou uma linha em sua palma, misturando seu sangue ao de Kyle e Thorn, um pacto simbólico que pulsava como um coração compartilhado. A maldição se transformou, não mais uma prisão de monstros, mas um laço de aceitação. Lírael sentiu uma força nova fluir em suas veias, garras sutis despertando em momentos de necessidade, olhos que viam nas sombras. Elara, tocada pelo ritual, riu ao ver filhotes de lobo se aproximarem, lambendo sua mão em boas-vindas. Thorn a envolveu em seus braços, o corpo nu pressionado ao dela em uma intimidade crua, beijos traçando caminhos de fogo por sua pele. Você me curou, minha loba. Juntos, reescrevemos o destino de Eldória. Sem tributos, só união. A nevasca lá fora amainava, revelando um amanhecer rosado sobre as montanhas. As matilhas uivavam em harmonia, e no salão, famílias se formavam. Kael no colo de Thorn, Elara brincando com filhotes, Lírael ao lado do Alfa, seu corpo agora um templo de desejo e força, livre das sombras do passado. Mas nas bordas distantes das florestas, ecos de intrigas persistiam, cortes imortais que tramavam contra o novo equilíbrio. Ainda assim, naquele momento, o amor proibido florescia, uma chama eterna contra o inverno de Eldória, prometendo gerações de paz forjada em sangue, coragem e um beijo que transcendia a mortalidade.